Podemos começar? Já tô filmando. Então, ó, eu estou autorizando o mestre a usar isso para o que ele quiser. Ô mestre, assim não vale, né? Você não vale. Bom, mas assim, acho que a gente vai falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo há quase 17, quase 17 anos juntos, né? Eu acho, aqui no Amorim Lima. Eu acho que assim, é muito importante esse trabalho da capoeira e de tudo que envolve essa cultura dentro da escola formal, vamos dizer assim, né? O quanto que isso cria uma possibilidade muito nova para a gente pensar nos conteúdos da escola formal, se a gente pode dizer entre aspas isso, mas o quanto que abre caminhos, perspectiva, sentido, né? Então assim, o quanto que a gente vai podendo olhar os estudantes de outros pontos de vista, como eles lidam com as outras, com a cultura, com a experiência, né, de participar de um momento de cultura, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que o mestre tem uma capacidade quase ímpar de fazer isso, porque ele responde os conflitos, os problemas da escola de um jeito muito verdadeiro e muito próximo do que da nossa humanidade, né? Eu acho que isso amplia a nossa humanidade. Enquanto a escola responde com medidas disciplinares, eu acredito que a cultura responde com propostas de mais humanidade. Então, desse ponto de vista, eu acho importantíssimo, porque as diversidades e as diferenças, elas são muito mais cuidadas e trabalhadas e encaradas, né? A gente não dá dentro de uma manifestação cultural para a gente esconder as coisas que talvez dê dentro de uma escola, por exemplo. Eu posso falar de coisas ou não falar de algumas coisas e não falar de outras. Quando você está num trabalho de cultura, tudo aparece. E eu acho que é nessa riqueza das experiências que a gente vai se aprofundando a nossa experiência humana, né? Então eu penso que essa escola tem conseguido desenvolver um percurso que é um ouro, né? Porque as crianças vivem isso, conversam sobre isso, conversam sobre as diferenças, conversam sobre as diferenças culturais, as diferenças raciais. Isso na prática, na vivência da cultura. Acho que isso faz muita diferença em qualquer projeto pedagógico. E isso vai conversando com todo o projeto, né? Então a gente vai vendo as crianças em várias pontas de trabalho. Então, eu acredito que isso tem enriquecido muito o trabalho do Amorim. Como é que impacta conteúdo? Cultura tradicional. Eu acredito que isso vai... Ele questiona, de certa forma, o conteúdo. Uma coisa é o conteúdo que está nos livros. Eu penso muito mais rico é esse conteúdo que a gente vive nas atividades ou nas experiências culturais. Que tem um outro significado. Tanto para o educador, porque eu acho que aqui na escola os educadores começam a ser muito mais sensíveis a toda a questão da cultura. Eu acredito que a escola vai se enriquecendo com essa experiência cultural. Então, os conteúdos, eu penso que a gente não olha mais só o conteúdo de um ponto de vista, a gente tem uma ampliação da perspectiva dos diferentes conteúdos que a gente tem que trabalhar com os estudantes. E isso muda por completo a relação que as pessoas estabelecem, tanto com os conteúdos, com as gerações, porque eu acho que daí tem uma entrada de diferentes gerações convivendo junto e participando e aprendendo a se escutar. Então, da comunidade interna, da comunidade externa, a escola, então assim, do entorno, como que essa atividade aqui da escola, esse momento de cultura, também vai, de certa forma, abrangendo a comunidade vizinha, né? Assim, a escola vai abarcando, de certa forma,
o entorno dela mesma, né? E o bairro, né? Então, assim, muita gente sabe do trabalho de capoeira dentro do Amorim Lima. Ele é um trabalho hoje reconhecido. Isso e faz muita diferença. Porque as pessoas, às vezes, vêm procurar a escola por conta do trabalho de capoeira e do trabalho de cultura que a gente tem. Então, a gente tem praticamente 17 anos de convivência com esse trabalho aqui na escola. A gente não consegue mais se enxergar sem esse trabalho, né? E eu acredito também que o quanto que isso nos mostrou a qualidades que às vezes a escola não conseguia ver nas crianças, né? O diálogo, como é que pode ser outro tipo de diálogo, que não é o diálogo que às vezes nós educadores fazemos com as crianças, que tem um outro diálogo possível, né? E que é um diálogo mais sensível, que as pessoas podem se mostrar com mais liberdade, talvez, né? Mas com mais sensibilidade. E hoje eu vejo que os professores todos têm muita sensibilidade com a questão da cultura. Eles procuram assuntos de cultura para trabalhar com os estudantes. Os roteiros pedagógicos, os roteiros de conhecimento das crianças estão repletos de manifestações culturais para as crianças estudarem. E eu acredito que isso vem do trabalho com o mestre, com o trabalho da capoeira. Porque o mestre, de certa forma, a gente começou vários trabalhos, mas o da capoeira com o mestre foi o que a gente pôde ir de verdade construindo um fio muito importante na escola, que vai dando uma condição enorme, eu acredito, para os professores, para as crianças e para as famílias. Você tem alguma perspectiva de futuro aí para isso? Não, eu espero que a gente consiga captar dinheiro para conseguir um projeto que possa ser consolidado de verdade. Porque, de certa forma, o mestre acaba ficando... É uma boa vontade, né? Porque ele acredita de verdade nesse projeto que ele acontece. Porque não tem nenhum investimento. Por mais que a gente tenha procurado e não existe hoje, depois que acabou o ponto de cultura, a gente nunca mais teve um investimento verdadeiro nesse projeto. Esse projeto é única e exclusiva, ele vive única e exclusivamente pela força e vontade do mestre e dos alunos dele que abraçaram essa causa. Então isso também faz muita diferença para a escola, a gente ter pessoas que abraçam essa causa da educação, porque a educação é muito mais do que a escola, é muito mais do que o currículo, e esse é um currículo vivo que eu acredito que a capoeira trouxe para a escola. Ela tem, o currículo do Amorim, eu acho que tem outra dimensão por conta do trabalho com a capoeira. Ele tem uma dimensão da cultura, ele tem uma dimensão da nossa origem, da nossa história, porque o mestre faz isso muito bem. Faz com as crianças no horário, faz com as crianças fora do horário, faz com os pais das crianças, com a comunidade do entorno. Então, isso vai só como jogar uma pedra assim na água e reverberando, né? Uma reverberação enorme. E o tanto de repertório que as crianças passam a ter é muito diferente. Hoje eu estava conversando com uma musicista que veio aqui propor um trabalho. Ela toca na Sala São Paulo. E eu estava dizendo o quanto que os professores... Falta música na escola, né? O quanto que o mestre cuida disso, que às vezes a escola não cuida mais, né? Os professores acabam perdendo esse repertório musical. As crianças têm repertório musical por conta da capoeira, por conta do samba de roda, por conta da capoeira, por conta das rodas, das cirandas. Então, assim, tudo isso vem da capoeira. Coco, né? Coco. Do coco, puxada de rede, todo esse repertório são coisas que as crianças aprenderam na capoeira. Isso elas vão levando para sempre. Tem que estar na história não oficial. Pois é, e tem mais. Outro dia teve um grupo bem bonitinho de ex-alunos
que viveram toda essa história da cultura e já estão na universidade. E eles marcaram um dia de vir todos aqui no Amorim. E daí teve uma gravação e eles contam que quando eles eram pequenos, assim, até o quinto ano, eles faziam tudo. Depois eles começam a ficar meio adolescentes e acham que não precisam mais dançar, jogar. Isso já é coisa de criança. E quando eles chegaram na universidade, eles se deram conta, eles foram nas festas da universidade aqui de São Paulo, tem vários que estudam lá, e eles se deram conta de que nas festas da universidade, todo aquele repertório que eles tinham aprendido aqui no Amorim fazia todo sentido para eles, né? Para os jovens. Então eles recuperam com sentido absoluto tudo que eles tinham, porque eles tinham aprendido. Então eu acredito que todo esse trabalho de cultura, ele humaniza, ele abre sentido, enfim. Obrigado, Ana. É tudo muito especial. Já vi que você está emocionando. Obrigado, viu? Mas